Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou Rei Almeida, sou educadora emocional de mulheres e hoje eu tirei esse tempinho pra gente conversar um pouquinho aqui. O que eu vou te passar aqui, eu poderia facilmente cobrar em uma sessão, porque são insights muito importantes que muitas das vezes, com a correria do nosso dia a dia, a gente sempre vai deixando pra depois e não dá muita importância. Mas eu costumo dizer que geralmente os maiores resultados que a gente tem na nossa vida, eles não vêm daqueles grandes passos que a gente dá. Na verdade, a maioria desses resultados, eles se tornam consistentes porque a gente faz pequenos passos. Eu chamo isso de microações. Então, uma das coisas que eu tenho percebido nesses últimos atendimentos, uma das demandas, é que muitas pessoas têm dificuldade para se expressar. Essas pessoas, elas estão com um acúmulo de energias negativas, de resíduos emocionais. Isso já deve ter bastante tempo. E essas pessoas acabam descontando isso em outras pessoas que muitas vezes não tem nada a ver com a situação. Então, eu vou trazer um exemplo de uma cliente que eu atendi recente. Ela se considerava uma pessoa super calma. No trabalho, ela conseguia gerir essas emoções muito bem, até por conta do cargo que ela exerce. Só que dentro de casa, ela não tinha esse tato na hora de falar com o marido. E a gente parte do princípio de que se você está buscando uma rota de fuga, uma válvula de escape ou um step para parar essa agressividade, essa forma que você quer extravasar isso de alguma forma, então se lá no trabalho você não vai poder gritar com os clientes que você atende, com as pessoas que o seu trabalho depende disso, você vai trazer isso para onde? Geralmente você vai trazer para aquelas pessoas que são as pessoas que você mais ama na vida. E de certa forma você acaba descontando essas frustrações, esses resíduos emocionais nessas pessoas. Essa cliente, ela me procurou porque é uma das coisas que eu falo bastante, que quando a mulher ela tá vivendo um momento, essa turbulência emocional, ela geralmente muda o seu comportamento. Então eu costumo dizer que as pessoas elas podem agir de duas formas. Ou ela vai ser uma pessoa agressiva, vai ser uma pessoa reativa. Só que quando ela já está extrapolando o seu limite, ela não consegue ter essa gestão de onde for. Ela vai agir isso como uma autodefesa, então independe de onde ela vai estar. E isso aconteceu comigo. E existem aquelas outras pessoas que são mais passivas, ou seja, aquela pessoa mais submissa, aquela pessoa que vai engolindo o sapo. Só que o ruim disso também, o disfuncional disso, é que vai chegar uma hora que essa pessoa não vai mais dar conta de fazer isso. E ela vai ter que extravasar isso de alguma forma. Tem pessoas que não conseguem falar de fato e o que acontece? Essa pessoa fica doente. Então, toda vez que isso acontecer, a gente tem que fazer uma reflexão. E se você está num processo terapêutico, a gente vai ter que voltar em alguns momentos. Esses momentos podem ter acontecido lá na sua infância, lá na adolescência, nesses primeiros setênios de vida, onde foi instalado esse evento que hoje está agindo aí nos seus comportamentos enquanto adultas. Gente, não tem como você acumular algo, esconder o que eu falo, esconder a sujeira para baixo do tapete e isso em algum momento da sua vida não se manifestar. Você pode ser uma pessoa muito ocupada, você pode ser uma pessoa que vive pro trabalho, respira trabalho, mas vai chegar um momento da sua vida em que o trabalho ele não vai ser o suficiente para ser a sua rota de fuga. E aí você vai acabar prejudicando essa relação que você tem com o trabalho. Porque muitas vezes você usa o trabalho como uma forma de você se sentir pertencente naquela organização, naquilo que você faz. Só que se você tá passando por processos emocionais, vai ter um momento que isso vai estar demais pra você, você não vai conseguir gerir isso da melhor forma. E aí existem. A primeira coisa, gente, é realmente você olhar pra isso. É você reconhecer que você tá precisando de ajuda. Eu tenho certeza que todas as pessoas que chegaram nesse nível, em algum momento de suas vidas, elas tentaram fazer alguma coisa por si mesma. Só que até deu um certo alívio. Muitas vezes essa pessoa ela vai ouvir uma palestra, ela vai fazer uma meditação, ela vai se apegar ali no lado espiritual, mas isso não será o suficiente. Porque eu costumo dizer, gente, que para problemas emocionais a solução ela também é emocional. Então, muitas vezes a gente quer tratar a maioria dessas situações que acontecem
São coisas que a gente vai empilhando no nosso dia a dia e vai ter uma hora que isso vai explodir. A gente quer tratar isso de forma racional e não consegue. Então tem muitas pessoas que se preocupam muito na forma como elas querem ser vistas e muitas vezes elas acabam se tornando uma pessoa agradadora. É o que a gente fala, a síndrome do agradador universal. Aquele medo de falarem que ela é isso, que ela é aquilo, então a pessoa vai só engolindo o sapo, ela não consegue se posicionar, ela não consegue realmente ter uma postura de enfrentamento. E isso vai deixar essa pessoa ruim também. Ou o caso de você, na rua, no mundo externo, você ser uma pessoa e dentro de casa você se transforma. Então você fica uma pessoa agressiva, você fica uma pessoa que você não tem paciência para falar com seus filhos, para falar com seu cônjuge. E percebe como isso vai se tornando uma bola de neve e isso vai prejudicar as pessoas mais importantes da sua vida? Existe um equilíbrio aí, Rê? Existe, gente. E esse equilíbrio é você voltar, é trazer esse olhar para você. Sozinha, eu tenho certeza que é muito mais difícil você acessar essas lembranças, porque com o passar do tempo, o próprio cérebro, ele pega essa informação que é um evento que foi doloroso, e ele vai deixando isso lá no finalzinho no subconsciente, para que você não fique revivendo essas dores muitas vezes, porque o nosso cérebro, como disse Platão, a gente está o tempo todo buscando prazer e fugindo da dor. E quando a gente vai tratar de feridas emocionais, a primeira coisa que a gente precisa fazer é encarar essa dor. E fazer isso exige coragem. Não é fácil você saber que você vai tocar num ponto que isso é doloroso, mas é preciso, é necessário ser feito. Só assim, só após esse reconhecimento, é que realmente você começa a trabalhar essa situação, você começa a chegar na raiz do problema e entender o que foi que, de fato, o que está acontecendo, o que está te motivando a você ser essa pessoa explosiva, agressiva, impaciente, porque se você sabe que a sua essência, se você lembra de você como não sendo assim, então eu vou trazer esse exemplo aqui para vocês dessa cliente que eu atendi. E nós, na sessão, começamos a trabalhar, identificamos alguns pontos. A gente costuma olhar sempre por sintoma. É que nem uma febre. Se você está com febre, o seu corpo ele está sinalizando, ele está emitindo esse sinal para te dizer que existe algo que está acontecendo no seu corpo que não está bem. Mas você pode dizer que a febre é uma doença? Não é. Mas você sabe que a febre é sintoma. Tanto que se você estiver com febre, você sabe que você não está bem. Então, voltando para cá. A agressividade, a baixa autoestima, a ansiedade disfuncional, tudo isso, gente, são sintomas. Tudo isso são formas que o nosso corpo ele traz pra gente como uma forma de sinalizar que existem áreas da nossa vida que não vai bem. E aí a gente terceiriza isso para a correria do dia a dia, para o estresse. Até o estresse também é um sintoma. O estresse disfuncional. Então, a gente começou a trabalhar essas questões. Eu comecei a perguntar algumas situações para ela. A maior questão estava relacionada entre ela e o cônjuge. E depois a gente percebeu, com o passar da sessão, e eu fui trazendo alguns pontos, e a gente foi conversando para eu entender, para eu conhecer um pouco mais da história dela. E a gente entendeu que, no final, o problema, ela estava projetando aquela agressividade dela, ela estava projetando aquela raiva no marido, que é como eu falei, ele estava sendo um step ali para ela naquele momento. Só que a raiz disso estava relacionado com o irmão que ela teve. Então ela era uma pessoa que não tinha problema com os pais. Só que ela teve um problema relacionado ao irmão dela. O irmão dela era uma pessoa que deu muito trabalho para os pais e ela, como a irmã mais nova, ela tentava entrar ali, ser uma mediadora, intervir aquilo e tinha mais uma irmã. Enfim, ela ficava no meio desse conflito. Agora imagine você, uma criança, ele já jovem para adulto e ela uma criança, e vendo aqueles conflitos, aquelas brigas, porque se você está em um ambiente e esse ambiente é cheio de brigas, acontece o tempo todo, essas situações, isso vai programando em você um medo, a insegurança. E, gente, não tem nenhuma coisa pior que o nosso cérebro suporte é a insegurança. É por isso que o medo, ele prefere te manter num comportamento conhecido, num relacionamento ruim, num emprego ruim, porque ele detesta essa instabilidade, ele detesta essa insegurança. Então, isso é tudo de forma inconsciente. Às vezes você acha que você tá ali porque não tem opção, porque você acha que não pode trocar o certo pelo duvidoso. Isso também é uma crença. E você, em algum momento da sua vida, trouxe pra você e ficou assim. Só que, na verdade, é inconsciente, são os seus padrões comportamentais que tá definindo isso.
São esses padrões que tá fazendo você agir dessa forma. Então, só para resumir aqui esse ponto, a gente identificou que, na verdade, esse problema que estava relacionado a essa agressividade dela não tinha nada a ver com o marido, tinha a ver com um evento que tinha acontecido com um irmão relacionado, um momento de briga, onde esse irmão falou para ela se calar e falou várias coisas e ela o quê? Ela foi se sentindo diminuída. Então, naquele momento, é como se ele tivesse tirado o direito dela falar, é como se ele tivesse tomado a voz dela. E aí ela foi crescendo, isso foi internalizado e ficou lá, quietinho. Hoje, que ela tá vivendo um pico de processos emocionais, de turbulência, isso arrumou uma forma de se manifestar novamente no dia a dia dela, como ela se tornando uma pessoa impaciente, intolerante, tratando mal o marido. Quero deixar aqui pra vocês uma atividade bem simples, tá? Eu falo, gente, essas atividades é o que a gente trabalha dentro, num processo terapêutico em alguns momentos. Quando a pessoa tá ali, tá passando por uma crise, tá oscilando emocionalmente, tá se sentindo mal, eu sempre sugiro a prática desse exercício, porque pode parecer uma coisa muito simples, mas isso tem uma explicação lógica por trás e é por isso que faz muito efeito. Muitas vezes a gente fica pensando, poxa, faz aquele diálogo interno, eu devia ter falado isso, eu devia ter falado assim. E só que na verdade, gente, o que prejudica, o que deixa mal, não é o que você não falou, mas é o que você falou, porque você não teve gestão emocional. Você não conseguiu filtrar e muitas vezes você machucou pessoas que são muito importantes na sua vida, pessoas com quem você se preocupa muito, pessoas que realmente te amam, que você ama também. Então, toda vez que acontecer algo assim, eu quero que você lembre desse exercício. Eu sei que quando a gente já tá muito machucada, a gente tá muito ferida, e eu sempre falo que pessoas feridas ferem, e tudo bem, porque se a gente for parar pra pensar, o evento que trouxe você pra esse comportamento, talvez não, é muito provável que você não tenha tido escolha. Mas hoje, agora que você é uma pessoa adulta, é responsável pelas suas decisões, é responsável pelo que acontece na sua vida, é da sua autorresponsabilidade você trabalhar isso. E inteligência emocional é o diferencial competitivo, não só dentro das organizações, mas para você, na sua própria vida. Eu costumo dizer que os diálogos mais difíceis não são aqueles que você tem com as outras pessoas, são os que você tem consigo mesma. Porque você parar, reconhecer, entender, ainda mais quando você percebe que esse teu comportamento ele tá te prejudicando em várias outras áreas, como no seu relacionamento, no seu trabalho. E aí você parar, desacelerar, olhar para você e perceber, eu não tô bem. Esse não é o meu comportamento normal. Mas o que eu preciso fazer para resolver isso aqui? É você fazer esse reconhecimento e você estar com o coração aberto a receber ajuda de quem pode te ajudar nesse sentido. Geralmente eu faço de duas formas. Eu acho que as duas formas são muito eficazes e são ferramentas terapêuticas que têm uma base científica também. Por quê? Principalmente quando a gente faz essa organização de pensamentos, que hoje é muito falado, não só na TCC, mas todas as terapias elas vão trazer a importância a gente da fala. Mas não é uma fala qualquer, é uma fala gerenciável. Porque quando você organiza esses padrões de pensamento, essa agitação, esse turbilhão que está acontecendo na sua mente, e você começa a estar presente. Então, quando você se foca no presente, você respira até melhor. Porque muitas vezes a gente tá naquele impulso e naquela compulsão de querer se defender com uma autodefesa, você nem tá respirando. E você não tá respirando, você também não tá se ouvindo. Então, você só tá descarregando e tá vindo palavras de tudo quanto é jeito. Aí, quando você se dá conta, quando você se permite respirar, você pensa, putz, falei o que não era pra ter falado. E aí isso se torna um peso muito maior aí pra você. Então faz o seguinte, toda vez que você estiver aí prestes a explodir, chegou em casa, tá estressado, a casa não tava do jeito que você queria, o marido fez um negócio que você não sabe, que já falou várias vezes que não era pra ter feito e ele foi lá e fez. Faz o seguinte, primeira coisa, respira. Respira, gente. A respiração consciente, vocês não sabem o poder que isso tem. E é por isso que eu falo que muitas vezes as pessoas elas costumam subestimar as pequenas intervenções. Elas acham que o que realmente vai fazer algo grandioso são os grandes passos, são as coisas mais mirabolantes. É aí que você se engana. São essas coisas simples que realmente vão fazer diferença na sua vida. É que nem o básico bem feito, quando você tem uma boa noite de sono, quando você se alimenta bem, que você pratica atividade física. Tudo isso vai estar fortalecendo o seu corpo,
Aí você traz esse seu olhar pro emocional, para sua mente, onde você vai cuidar da sua mente, você vai fazer essa gestão de pensamentos. Você fazendo tudo isso, o que você faz? Você fortalece a sua autoestima. Você começa a construir essa base, porque você vai trabalhando todas essas camadas. E a autoestima não é algo isolado, gente. Ela depende de toda uma gestão. Não só de mundo interno, que é como eu me vejo, como eu me percebo, a partir do ambiente que está ao meu redor. O que eu absorvo desse ambiente, entende? Então é por isso que você tem que ter essa seletividade de amizade, de ambientes, de música, porque tudo isso vai influenciar na qualidade da sua vida. Mas vamos voltar aqui para o exercício. Então faz o seguinte: qualquer situação que você percebeu que você está se desestabilizando aí, você vai fazer o seguinte: você vai abrir o celular, igual eu tô fazendo aqui. Eu só abri o meu celular, coloquei na câmera aqui e tô gravando. Tô falando isso aqui. E você vai começar a falar. Você vai. Ai, eu tô no ambiente público, Rio. Não, como que eu vou fazer isso? Então, tem um papel? Tem uma caneta? Você vai escrever isso daí. Abre o bloco de nota, escreve. Escreve como se você estivesse falando tudo que você quiser falar. Escreve. Vai escrevendo, sem filtro. Do jeito que vier, do jeito que a mente trouxer, vai anotando aí. Vai, ou filma e você se grava, ou você vai anotar. E esse poder da escrita terapêutica, ela é extremamente poderosa também. Além de ela trabalhar aqui várias sinapses do nosso cérebro. É um momento onde você vai elencar isso. E você acha que você tá fazendo isso de forma racional e, na verdade, quem tá mandando tudo aqui é o emocional. Tudo bem. Feito isso, deixa isso daí. Deixa quieto. Só o ato de você fazer tudo isso, você já vai se sentir melhor. Por quê? Porque muitas vezes, gente, quando a gente tá nesse impulso, a gente só quer desabafar. A gente só quer tirar essa carga da gente. E isso funciona para aquelas pessoas que são mais passivas também. Você gostaria de ter falado. A pessoa que é mais reativa, a pessoa mais ativa ali, mais agressiva, ela sofre pelo que ela falou, porque ela, putz, falei o que não era para ter falado, falei do jeito que não era para ter falado. A pessoa que é passiva, ela vai sofrer por ela não ter falado. E aí ela vai se culpar, mas eu devia ter falado isso, eu devia ter falado assim, não tem problema. Se você tem um celular, se você tem uma caneta, tem uma folha de papel, você tem a oportunidade de fazer a mesma coisa. O nosso cérebro, gente, ele não sabe fazer essa diferenciação do que está acontecendo em tempo real e do que é imaginado. É por isso que muitas vezes as coisas nem acontecem e você já tem um pico absurdo de ansiedade. É por isso que você vai fazer alguma coisa, só de você imaginar naquela situação, você que já começa a suar, o coração já começa a ficar acelerado, você já começa a transpirar. Entende? Corpo e mente formam um único sistema. Só que tem muitas vezes o corpo ele começa a ter uma reação muito mais rápida do que o próprio cérebro. Então, por exemplo, as pessoas que elas já têm um pico de pânico, de ansiedade ou qualquer outra disfunção, por que que às vezes o corpo ele reage muito mais rápido do que você fazer essa comunicação para o seu cérebro de que aquilo não está acontecendo de verdade? E aí, quando você consegue fazer isso, você consegue administrar isso. Você consegue trazer o seu momento presente e quando você faz isso, você acalma sua frequência cerebral, você traz segurança para o seu corpo e aí você começa a sentir um alívio. Essa é a segunda coisa que você pode fazer por você também, em qualquer situação onde você sinta que você está perdendo aí completamente o fio da meada aí de tudo. Então você pode fazer a respiração consciente e essa respiração eu sempre ensino você fazer isso. Você pode colocar a mão em cima do peito, porque essa respiração você vai sentir a sua caixa torácica, ela se expandindo, então você vai fazer uma respiração. É essa respiração que é calma, não é essa? Entende? Porque se você fazendo essa respiração, percebe que já é uma respiração ofegante? Você não tá conseguindo dar tempo pro seu cérebro oxigenar. Então você continua alimentando, você tá cada vez mais reforçando esse impulso de impulsividade. E aí você fica muito mais agitado. E quando você para, você respira. E aí tem até uma contagem que você pode fazer isso, que é inspirar no 3, segurar no 3 e soltar no 6. Isso também te ajuda muito. Essa é a respiração consciente. Não subestime o poder de uma respiração consciente, gente. Então você pode fazer dessa forma também. E o outro ponto é você fazer essa comunicação interna com você. É você começar a se falar que isso não é real, isso só é um pensamento. E toda vez que você confronta um pensamento, eu sempre digo, você está colocando esse pensamento no lugar dele.
E é por isso que eu reforço muito a tese de que você não é o seu pensamento. Mas se você repetir muito isso, você acaba se tornando, porque a gente aprende através da repetição também. Então é você saber fazer essa gestão. E se você não consegue fazer isso, se tudo que eu te falei aqui é muito difícil para você, você olha e fala assim: não, eu não consigo fazer isso. Então eu recomendo que você, de forma urgente, busque uma ajuda terapêutica. Procure um profissional para te ajudar. Porque enquanto você não tiver essa consciência, enquanto você não fizer esse reconhecimento, você não passa pelas etapas que eu chamo de a fórmula do autoconhecimento. Conhece-te, aceita-te, supera-te. Gente, para tudo na nossa vida, a gente só consegue chegar na etapa da aceitação depois que a gente faz o reconhecimento. A gente precisa reconhecer, a gente precisa tirar essas armaduras, baixar essas máscaras e nos permitir ser a gente como humanas, como pessoas vulneráveis. E só então a gente vai estar aberto para ir para o próximo nível, tá? Então, toda vez que você estiver vivendo algo que você está se sentindo agitado, eu já te dei aqui vários insights, mas eu vou só recapitular aqui com você. Respiração consciente, escrita terapêutica, ou você abre o celular, faz um vídeo e fala, ou você anota no seu bloco de nota, no seu grupo do WhatsApp sozinha, não sei. Existem muitos recursos, gente, que você pode, se você souber utilizar da forma correta, você vai estar usando isso de forma positiva. Então saiba que o seu celular, ele não é só para você ficar rolando o vídeo. E, inclusive, esse ato de você rolar o vídeo, que ele dispara uma dopamina, e a gente chama isso de dopamina barata, que não é saudável, você pode usar essa mesma ferramenta para te ajudar. Então, use o seu celular também de forma consciente, tá bom? Então, se você chegou nesse vídeo, eu tenho certeza que não foi por acaso, você precisava ouvir o que eu falei aqui. Então, aproveita porque esses insights eu cobro caro para passar. Porque eu tenho a minha experiência vivencial, mas gente, o tempo todo eu tô estudando muito para poder entender mais sobre as pessoas. E sabe por que existem os terapeutas, os mentores emocionais hoje? Porque as pessoas, elas não estão dispostas e nem abertas para conhecer sobre si mesmas. Então elas precisam de um GPS. Elas precisam ser conduzidas, guiadas para que dessa forma elas mudem essa percepção e tragam esse olhar para ela. Tem muita gente que quer resolver o problema dos outros e não se permite ser ajudada. Então, a mensagem para você é o seguinte: olhe para você com mais compaixão. Tenha mais amor próprio. Eu sei que você tem as suas preocupações, eu sei que tem as pessoas com quem você se preocupa, mas pensa só, se acontecer alguma coisa com você, o que acontece com essas outras pessoas? Você pode olhar isso de duas formas. A primeira, a vida vai continuar seguindo, as pessoas vão continuar seguindo. Pode até não ser algo fácil, se você for a provedora desse lar, para essa criança, mas se for um relacionamento, se for amizade, se for o trabalho, o fluxo vai seguir, gente. Essa é a verdade. E é por isso que eu trago muito esse ponto de que você tem que ser a pessoa mais importante da sua vida. Isso não é egoísmo. Até para você poder ajudar a outra pessoa. Hoje, se eu tenho essa capacidade, se hoje eu consigo abrir um vídeo e falar um pouco sobre isso aqui, o que acontece nessa minha rotina de atendimentos e até mesmo de forma experiencial, é porque eu passei por todos esses pontos. Eu atravessei esse campo minado e hoje eu tô aqui para te falar que é assim. Independente do que aconteceu com você, independente da situação que você tá, independente do que houve com você lá na sua infância, lá na sua adolescência, isso tem um impacto absurdo na sua vida hoje enquanto adulto. Isso vai estar refletindo nos seus comportamentos, nas suas escolhas diárias, na sua postura de enfrentamento do mundo, na sua autoestima. Mas é possível. É possível a gente trabalhar todas essas camadas e você voltar para você. E aí, quando você volta para você volta para casa. Você vai estar no seu lugar seguro. Então, faça isso. Tire esse tempo para você. Comece a viver de forma mais consciente. A vida é muito mais do que esse sofrimento. E eu digo que você talvez não teve escolha de ser forte. Você teve que ser forte para sobreviver. Mas está na hora de você reeducar essa sua força. Porque eu tenho certeza que você não é uma mulher que nasceu para ser forte apenas para aguentar sofrimento. Só que para isso você tem que mudar a sua mentalidade, as suas crenças que te limitam. Essas verdades absolutas que você trouxe para sua vida, e isso muitas vezes faz você se tornar uma Gabriela da vida. Eu nasci assim,
eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, não precisa. Muitos de nós não tivemos escolhas e nós não podemos escolher se a gente queria nascer numa família rica ou uma família pobre. Mas se eu vou morrer pobre, isso é uma decisão. Entendeu? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se inscreve aqui no meu canal, se você gostou desse vídeo, para você receber mais conteúdos como esse, para você acompanhar mais sobre autoestima, sobre autoconhecimento. E não esquece de deixar seu comentário aqui, tá bom? Até a próxima.